Ensinamento de Meixo Sama. Grande juízo. Ministro. O grande juízo é a manifestação do amor absoluto de Deus segundo a sua própria vontade, mesmo que aparentemente se assemelhe a um castigo. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Meixo Sama. É óbvio que o grande juízo é manifestação do amor absoluto de Deus, e caso não ocorra uma ampla purificação, a humanidade virá a ser extinta devido ao acúmulo excessivo de máculas. Felicidade e saúde só existem em decorrência das doenças, que na realidade são um meio de se prolongar a vida, e por essa razão correspondem à maior e mais maravilhosa graça que Deus concedeu ao ser humano. Se as doenças não existissem, a atividade humana viria a se enfraquecer de forma progressiva. Contudo, ninguém até agora foi capaz de entender essa verdade, e a grande maioria chega até a pensar o contrário. Mas eu descobri não só a razão dessa lógica, mas também o meio para se curar as doenças. No entanto, as teorias da medicina caminham em sentido contrário a esse, e embora avancem, não são capazes de resolver os problemas que afetam a saúde. Na verdade, o ponto focal dessa questão consiste no entendimento da necessidade da ação purificadora e não nos procedimentos para impedi-la a qualquer custo. Isso pode até chegar a prolongar a vida momentaneamente, contudo, vai gerar o enfraquecimento do corpo. Embora sejam também tentativas para se impedir a morte, não chegam a durar muito tempo, e com isso, inclusive a existência acaba se tornando menor ainda. Ministro, gostaria que o senhor nos explicasse sobre a correspondência entre salvação e julgamento. Meixo Sama. O próprio julgamento já é salvação. Veja um pequeno exemplo. Quando o ser humano adoece, já está sendo julgado, porque começa a sofrer em decorrência de sua própria enfermidade. Por outro lado, qualquer purificação vem sempre acompanhada de algum infortúnio, mas, ao mesmo tempo, traz a melhora da própria saúde. E é esse processo todo que corresponde à salvação. Então, como até já falei antes, a solidificação de toxinas pelo emprego de tratamentos errôneos pode chegar a prolongar a vida por algum tempo, mas não levará à salvação verdadeira. Ministro, com a aproximação da grande purificação, o julgamento de Deus será maior do que o trabalho de salvação, ou ambos vão ocorrer nas mesmas proporções? Meixo Sama. Haverá equilíbrio, ou seja, a doença sempre virá acompanhada de sofrimento, maior ou menor, conforme a sua gravidade. O fato de sofrer já é o caminho para a salvação, pois estar doente significa passar por uma ação de limpeza capaz de purificar e também de salvar. Portanto, o bom será o sofrimento ocorrer o mais cedo possível e não se prolongar por muito tempo. Além disso, saibam que algumas pessoas não conseguem salvar o corpo, mas somente o espírito, mesmo que o ideal seja a salvação de ambos. Também o fato de a purificação ser cada vez mais intensa significa que o poder de salvação está sendo fortalecido em proporções idênticas. Boa noite, boa segunda-feira. Salvação, né? Como é que a gente vai salvar? Então, o Meixo Sama está explicando que a salvação vai ser através da nossa limpeza. Às vezes fica até chato a gente repetindo a mesma coisa toda hora, né? Repete a mesma coisa, repete a mesma coisa. Mas a gente tem que pesar, né? Meixo Sama está certo ou está errado? Porque se ele estiver certo, ninguém mais fala sobre isso, é só ele.
Você entendeu? A gente procura outras doutrinas, né? A gente pesquisa. Ninguém fala sobre isso. É só o Meixo Sama que fala. Agricultura, ninguém fala sobre isso. Só o Meixo Sama. Purificação, o pessoal fala da purificação, mas eles não falam que essa purificação é uma consequência de uma limpeza espiritual para que você possa se elevar. É basicamente isso. E o espírito limpa, muitas vezes o corpo não consegue acompanhar, não tem mais estrutura para aguentar a limpeza. Por isso que é bom estar sempre limpando. Você está sempre limpando, o corpo vai aguentando, né? Até com rim só, né? O corpo vai aguentando, está sempre limpando, cuidando da alimentação, recebendo o jorei, está sempre limpando, está sempre limpando. O tempo vai passando, está sempre limpando, está sempre limpando. Então o corpo vai aguentando, porque está sendo aos poucos. Quando a purificação vem de uma vez só, deixa o Santa falar isso, né? Cada vez está acelerando mais a era do dia. E aí, a luz mais forte, a purificação vai ser maior, aí você vai ter várias purificações ao mesmo tempo, aí fica difícil, a gente não aguenta. A gente pega uma dengue, já arreia todo. Agora imagina a dengue com sei lá, com uma cirrose, com a pressão alta, com sei lá o que, com a diabetes, juntar tudo de uma vez só, o corpo não aguenta. Então a gente tem que ir paulatinamente, limpando, se esforçando para ter essa limpeza, para que o nosso principal, porque a gente não vai levar o corpo. A gente vai morrer, o corpo vai ficar enterrado lá, vai queimar, vai fazer o que quiser, incinerar o corpo, entendeu? Mas a gente não vai levar o corpo, a gente só vai no espírito. Só que o espírito tem que ir para uma condição boa, né? A chance que a gente está tendo aqui é colocar o nosso espírito numa condição boa. Hoje nós estamos aqui reunidos, né? Imagina daqui a 50 anos. Vou falar 50 anos que para não ter 50 anos, nós vamos estar no mundo espiritual. Será que a gente vai estar junto? Vai ter um que vai estar numa camada, outro está outra, porque lá em cima não mistura. Entendeu? É que nem água e óleo, não dá para misturar. Aqui mistura tudo, mas lá no mundo espiritual não mistura. Então você tem aqui pessoas elevadas, e você tem pessoas que estão lá embaixo e está tudo misturado. Né? Então é isso que a gente tem que estar tentando entender. Eu sempre me questiono, sabe? Eu sempre pergunto. Ou eu estou seguindo a pessoa errada, ou eu estou seguindo a entidade errada. Né? Ou é todo o resto que não está seguindo. Por tudo aquilo que eu já passei de purificação, eu tenho uma certa segurança em seguir. Porque eu passei por aquilo que está falando, várias coisas. Né? Já tomei um tombo financeiro na minha vida que, nossa. E levantou. Já tomei purificação, para quem conhece há mais tempo. Passei uma purificação de conflito muito grande. Né? E passou. Passei purificação de saúde. E passou. Lógico, eu não vou querer. Eu estou com 67 para 68, eu não vou querer ser a mesma coisa que eu era aos 20. Né? Ontem eu corri 10 quilômetros, hoje eu estou moído. Entendeu? Não é mais a mesma coisa, mas eu fiquei assim, surpreso de eu conseguir, num tempo
9, 1h15. Olha, pô, entendeu? Veinho, né? Então, eu acho que a alimentação está ajudando, né? Eu acho que a purificação de estar sempre limpando está ajudando. O esforço em comer coisas da grande natureza, entendeu? Gente, essa banana tem um sabor diferenciado, não tem como falar que não. É outro sabor, é outro, entendeu? Você pega a banana da feira, é outra coisa, é como se fosse outra fruta, entendeu? É esse tipo de coisa. Então, esse esforço que a gente tem que estar tendo, esse entendimento, né? Para onde a gente quer chegar. Nós estamos seguindo, porque normalmente, eu já aprendi uma coisa, normalmente, aonde vai a maioria, não é o que está certo, nem é o melhor. Normalmente não é. Então a gente tem que estar entendendo isso, entendeu? A gente vê muito isso na política. Sempre a maioria vai para um lado dá errado, aí muda, vai para o outro lado dá errado de novo, entendeu? E nem um lado nem o outro, tem que aparecer uma outra opção para resolver tudo, né? Então, basicamente, essas coisas aqui a gente tem que sempre estar atento e atento. Tá bom, gente? Bom, obrigado. Boa semana para vocês, tá bom? Fiquem com Deus.